Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Investir em fundos imobiliários realmente vale a pena? Quais são as vantagens? Esse é o questionamento que eu tenho recebido no decorrer dessas últimas semanas de alguns inscritos do canal. Devido a essas últimas quedas nos preços de cotação dos fundos imobiliários e casos de calote, muitos têm se perguntado se os fundos imobiliários realmente são um bom investimento. Então, no vídeo de hoje, eu vou alistar 7 vantagens de se investir em fundos imobiliários. Antes, peço sua inscrição no canal, você que ainda não é inscrito, deixe seu like e comente. Na sua opinião, os fundos imobiliários realmente são bons investimentos? Peço também para me seguir lá no Instagram. Depois de muitos pedidos, eu fiz ele, então peço aí a sua ajuda, me siga, compartilhe com seus amigos e parentes para que eu possa assim alcançar mais e mais pessoas e poder ajudá-las a aprender sobre fundos imobiliários. Então me siga lá, por favor. Então vamos lá para o conteúdo. Antes, eu só vou explicar aqui para alguns iniciantes. Tem muitas pessoas que começam a investir em fundos imobiliários e têm acesso aos meus vídeos e muitas vezes não sabem o que são FIIs, no caso, fundos imobiliários. Então, fundos de investimento imobiliário, também conhecido como FII, nada mais é que um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum: investir em ativos imobiliários. Ou seja, podemos entender os FIIs como um investimento realizado através da Bolsa de Valores, em que o investidor compra uma ou mais cotas de um fundo e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota ou com a distribuição de rendimentos, no caso, os dividendos mensais realizados pelo administrador do fundo. Então, esses são os fundos imobiliários mais conhecidos como FIIs. Qual a primeira vantagem de se investir em fundos imobiliários? É a possibilidade de investir em diversas áreas. Uma pessoa que se insere no mercado imobiliário da maneira tradicional, geralmente ela compra um imóvel e o aluga. Ou então, ela compra um terreno, constrói vários imóveis e os aluga. Apesar de também trazer lucro e mais sensação de segurança para várias pessoas, estas são praticamente as duas únicas maneiras de se obter lucro com aluguéis. Tendo em mente que muitas das outras opções não são acessíveis. Agora imagine não precisar de rios de dinheiro para investir em um shopping, um galpão logístico ou em outros imóveis comerciais caríssimos. Porém, com os fundos imobiliários isso é totalmente possível. Imagine, por exemplo, você poder ser dono de um pedacinho desse imóvel aqui, localizado no centro, na cidade de São Paulo. Ou você ser dono de um pedacinho desses dois imóveis localizado em uma das regiões mais ricas da cidade de São Paulo, no bairro do Morumbi. Então essa é a possibilidade que os fundos imobiliários nos dão. Esses imóveis aqui são de propriedade do fundo imobiliário JSR. A segunda vantagem, pessoal, é a isenção do imposto de renda. Sem dúvidas, essa é uma das vantagens que mais chamam a atenção quando se trata de fundos imobiliários. E se você já estudou o assunto, com certeza viu muitas menções aos benefícios tributários desses fundos. O que acontece é que, na maioria dos casos, todo o rendimento recebido por quem investe em fundos imobiliários é isento de qualquer cobrança relacionada ao imposto de renda, mesmo que ele precise fazer a declaração. A próxima vantagem é não ter a preocupação com inquilinos. Os fundos imobiliários também te protegem de uma das maiores preocupações de quem aluga imóveis físicos, que são os inquilinos. Apesar de haver o risco de vacância, investindo em fundos imobiliários, você nunca precisará lidar e muito menos resolver questões acerca de um imóvel com quem estiver alugando, o que já é um grande alívio. Todos nós sabemos que lidar com algumas pessoas realmente é bastante complicado. Quarta vantagem, pessoal, é que os fundos imobiliários é uma maneira mais barata de lucrar com aluguéis. Se você tem ou sonha em ter uma casa própria, sabe que a compra de um imóvel ou terreno não é a operação mais barata de se fazer, especialmente agora com a alta taxa de juros no Brasil. Investindo em fundos imobiliários é possível obter lucros através de aluguéis, sem a necessidade de comprar um imóvel físico e, consequentemente, precisar lidar com todos os seus custos. Afinal, querendo ou não,
um imóvel pode apresentar problemas constantemente e o custo do conserto e da conservação do mesmo fica sempre para o proprietário. Além disso, entrar nesse meio é muito mais acessível. Por exemplo, você pode começar com a compra de cotas bem baratas, já que existem opções que custam menos de R$ 10. Como por exemplo, temos esse fundo aqui, o MXRF11, que no momento ele custa aqui R$ 10,28. Temos o fundo imobiliário também VGHF11, que atualmente custa aqui R$ 9,06. Temos também o MCHF11, que custa aqui R$ 8,86. Então tem muitos fundos aí atualmente que tem um valor bastante acessível. Então não tem desculpa para aquela pessoa não investir. Com menos de R$ 10, ela já consegue investir e, consequentemente, já no próximo mês está recebendo dividendos na sua conta. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu alistei 20 fundos imobiliários que atualmente custam ali na faixa de R$ 10. Eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam assistir. A quinta vantagem é que você conta com um gestor profissional. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que esses investimentos oferecem o acompanhamento de um gestor profissional durante todo o tempo em que você investir. Sendo assim você não fica incumbido de correr atrás de nada, nem mesmo da escolha dos fundos. Entretanto, é muito importante pesquisar sobre o histórico do gestor de cada fundo antes de começar a investir, garantindo uma gestão de qualidade dos seus fundos imobiliários e do seu dinheiro. A próxima vantagem é a boa distribuição de dividendos. Um fator que chama a atenção nos fundos imobiliários são os dividendos, que costumam ser distribuídos mensalmente e tem valores que já ultrapassam um rendimento superior a 1% ao mês. Tendo em mente que esta também é uma remuneração livre de qualquer cobrança ligada ao imposto de renda, esta é apenas mais uma vantagem dos fundos imobiliários aos investidores. E a última vantagem que eu alistei é a maior liquidez. Por último, mas não menos importante, vale pontuar que os fundos imobiliários não te mantêm presos a ele. No entanto, os investidores que desejam quitar sua participação têm outra opção para fazer isso. É possível vender as suas cotas de um fundo imobiliário para outra pessoa. Sendo assim, você pode sair do investimento quando desejar e ainda receber o valor na hora. Diferente da venda de um imóvel que pode demorar muito tempo para ser realizada. Então, pessoal, essas são as 7 vantagens que eu alistei aí de se investir em fundos imobiliários. Então, realmente são sim ótimos investimentos, apesar de estarem passando aí por um período difícil. Assim que a taxa de juros começar a diminuir, os fundos imobiliários vão se recuperar. Porém, fundos imobiliários também têm seus riscos. Mais adiante eu vou trazer um vídeo mostrando 7 riscos que os fundos imobiliários eles têm. Então acompanhe aí o canal no decorrer desse tempo para que vocês possam aprender cada vez mais. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.